A criança que impressionou todos os missionários, pelo fato de orar todos os dias pelo seu pai, até Deus trabalhar. Veja só comigo esse testemunho maravilhoso. Situados ali naquela comunidade, é uma comunidade não pequena, uma comunidade extensa. E ali nós estamos atendendo as crianças e as suas famílias. E quando nós começamos o nosso desenvolver do nosso trabalho ali com as crianças, nós tivemos sempre uma meta. As nossas crianças não podem vir até o CE Peniel para ouvir falar de Jesus. Elas vêm ao CE Peniel para se relacionar com Jesus. Porque nós cremos que um dia nós sairemos daquele campo. E não é o nosso desejo que as crianças lembrem o nosso nome, as músicas que nós cantamos, as palavras que nós falamos a elas. O nosso desejo é que daqui 20, 30 anos, eles olhem para trás e possam dizer: eu conheci Jesus na minha infância. E nós temos uma didática todas as vezes antes de iniciar a nossa aula. Nós reunimos as nossas crianças depois do devocional e cada uma tem a oportunidade de verbalizar o seu pedido de oração. E depois que cada criança verbaliza o seu pedido de oração, nós oramos nominalmente por cada pedido. E havia uma menina de 9 anos chamada Dilciane, que o pai dela estava afastado da igreja já há alguns anos. E todos os dias antes de seguirmos para a aula, o pedido dela era: que o Senhor visite o meu pai e ele se reconcilie com a igreja. Nós ficamos de fevereiro a setembro fazendo essa oração todas as aulas. E tinham vezes que nós perguntávamos: qual é o seu pedido de oração? E quando ela ia falar, algumas crianças já viravam o olho e falavam: o pedido pelo pai dela que precisa se reconciliar. Mas nós levamos a sério e nós cremos que o Senhor ouviria a oração daquela criança. E no mês de setembro, nós estávamos reunidos quando recebemos a notícia que numa tarde de domingo, sem que ninguém fosse até a casa dele fazer o convite, sem que ninguém fosse até lá pedir para que ele se reconciliasse com a igreja, mas o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, ele encontrou o endereço daquela casa. E aquele homem se levantou e foi caminhando até a casa pastoral, chamou o pastor e disse: eu vim me reconciliar com Cristo e a sua igreja. E quando as nossas crianças vivem o milagre, nós testemunhamos em sala de aula e agradecemos a Deus pelos feitos dele. E como se não bastasse, como nosso Deus é um Deus de detalhe, após um ano que aquele homem havia se reconciliado, houve-se uma grande necessidade no nosso campo, porque havia uma congregação distante com 2 famílias que nenhum dos membros do ministério se disponibilizaram a ir dirigir. E quando houve-se o chamado: quem pode tomar a frente dessa obra? Aquele homem, com a chama de Deus queimando no seu coração, disse: eis-me aqui. E a Dilciane ladeou com seu pai e a sua mãe a direção de uma das nossas congregações. Porque quando nosso Deus faz a obra, Ele faz por completo. E Ele atende a oração de uma criança. No próximo ano, o nosso número de crianças que nós atendemos praticamente dobrou. E nós passamos de 45 crianças para 75 crianças. E havia no nosso coração um desejo muito grande de ampliar a base para que nós pudéssemos receber essas crianças com qualidade. Mas nós não tínhamos recurso para começar. Nós iniciamos a campanha e com o pouco que entrou, movidos por fé, nós iniciamos a primeira etapa da construção. E a maior dificuldade que nós encontramos não foi a falta de recurso, porque o Senhor, Ele envia o recurso no tempo certo. A maior dificuldade que nós encontramos foi a falta de mão de obra no nosso campo de trabalho. Haviam pessoas que, mesmo recebendo a sua diária, não queriam ombrear essa obra conosco. E nós oramos para que o Senhor levantasse alguém, o improvável que fosse. E Ele levantou 2 irmãos idosos, em uma comunidade que ficava
a 60 quilômetros a viagem ida e volta da nossa base no dia. E eles se disponibilizaram a dar o pontapé inicial na nossa construção. E nós nos responsabilizamos de entregar a eles a alimentação e o translado. Nós saíamos pela manhã, íamos até a vila deles, buscávamos, voltava, trabalhava o dia todo. No final do expediente nós voltávamos, deixava na vila deles e retornávamos. Eu rodava 60 quilômetros em nossa moto para fazer esse transporte. E já com alguns meses de construção, houve um questionamento no nosso coração. Nós estávamos vivendo do milagre do dia seguinte. Todos os dias o Senhor realizava um milagre. Era preciso gerenciar o recurso, e eu colocava o suficiente para dar aquela viagem diária na nossa moto, com o nosso tanque quase secando. E preocupados com o andamento da obra, como uma resposta de que o Senhor se responsabiliza por tudo, todos os dias eu abastecia o suficiente no fim do dia para completar a nossa viagem. Quando chegou no fim do expediente, havia um rapaz que estava nos ajudando, e eu disse para ele: eu vou trocar de roupa para levar os irmãos até a vila deles, só prepara a moto para mim e coloca na frente da base que a gente já vai sair. E eu havia colocado 1 litro de gasolina naquele dia. E quando eu saí, para minha surpresa, eis a indagação do rapaz: que dia foi que você encheu o tanque da moto? Eu disse para ele: nós não enchemos o tanque da moto, a gente está andando com o suficiente para fazer a viagem do dia. Ele disse: você precisa vir ver, porque quando nós chacoalhamos a moto, a gasolina está subindo do tanque. Nós testemunhamos que a responsabilidade do Deus das missões é suficiente para abastecer uma moto, para carregar um idoso e sentar tijolo o dia inteiro debaixo do sol. Não há outro que faz isso se não for o Deus das missões. A nossa alma se alegra, e o nosso brado nessa noite é: Ele permanece fiel. A construção foi concluída. As nossas crianças estão abrigadas dentro de 2 salas de aula, e todas elas estão a par desses testemunhos, e cada uma delas poderá dizer: Deus fez, e Ele permanece fazendo. Foi Ele que te trouxe da sua cidade para cá, foi Ele que te tirou do seu estado para cá. Abrace nesta noite a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus em missões. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ô, irmãos, você sabe o que eu acho lindo? É que, assim, a gente sabe que o nosso Deus, Ele pode fazer coisas grandes e tremendas. Mas o que eu acho interessante no crente é que, assim, o crente, ele louva e engrandece a Deus por pequenas coisas, irmãos. Eu digo pequenas coisas assim porque é o que a gente necessita, né? O Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Ele nos dá o pão de cada dia. E o que eu acho lindo é pessoas que agradecem a Deus por tudo. Mas o que eu acho lindo no crente é que se Deus der um sapato para ele, ele vai louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. O Senhor encheu o tanque da moto, Deus foi glorificado por isso. Nas pequenas coisas, porque isso é pequeno, irmãos, para o que o nosso Deus pode fazer. Nosso Deus pode ressuscitar um morto. Nosso Deus pode dar carro, dar moto, dar coisas espirituais, coisas materiais. Deus pode fazer, Deus pode agir, Deus pode operar, Deus pode fazer tudo. Mas o que eu acho lindo é pessoas que agradecem a Deus por detalhes, por cada coisa que Deus faz. Eu acredito que nós todos temos que ser assim, né? Se você ganhar, é o que nem meu pastor vai dizer, se você ganhar um alfinete, uma agulha, agradeça a Deus, né? E eu acho lindo isso porque a gente tem que ser assim mesmo. A gente tem que agradecer a Deus por tudo, porque Deus está provendo. E assim, e a felicidade, eu digo por mim, não é nem
porque Deus proveu, é porque Deus está cuidando da gente, né? É isso que é o mais lindo, é entender e saber que Ele está cuidando da gente. Não é sempre pelo fato dele, né, ele encher o tanque, mas sim entender que Ele está cuidando, que Ele está ali, né, juntamente conosco, Ele estava ali nessa obra, Ele está nessa obra, e saber que Deus está ali conosco, isso já nos alegra, já transforma, e é por causa disso que é contada a bênção. Não é simplesmente pelo fato da bênção, mas é simplesmente entender e saber que Deus está conosco. Então é isso que é maravilhoso. Então eu acho muito linda a questão do crente, do servo de Deus, sempre glorificar o nome santo do Senhor por tudo. Pelo menor e pelo maior. Por tudo que Ele faz, pois tudo que Ele faz merece toda a honra e toda a glória. Irmãos, espero que você tenha gostado desse testemunho. Se você gostou, não esqueça de curtir e de compartilhar, tá bom? Fica na paz e até o próximo vídeo.